Olá, paz! Eu sou a psicóloga Natana, mãe do Pedro, e neste vídeo nós vamos dar continuidade ao tema dos dois vídeos anteriores, que é como lidar quando a criança rejeita ou se sente rejeitada nas relações sociais. E uma questão que inclusive foi um pedido de vocês para que eu fizesse um vídeo especialmente sobre, é como lidar quando essa rejeição acontece entre adultos e crianças. Ou seja, quando a criança rejeita o adulto, geralmente alguém da família, alguém que está sendo inclusive legal com a criança ali, que quer uma aproximação e a criança não aceita, ou quando também pessoas da família, infelizmente, rejeitam a criança, não se importam muito e a criança vai sentindo isso. E eu sei que os pais, consequentemente, também, porque ninguém gosta de ver um filho ser rejeitado. Então, bora falar sobre isso, porque também é uma questão super complexa e que existem várias variáveis que a gente precisa considerar. Vamos começar, então, pelo lado em que a criança rejeita adultos que são da convivência dela, ela não quer ter uma proximidade. Eu sei que muitas vezes o nosso primeiro ímpeto enquanto pais é convencer a criança daquela aproximação, inclusive porque isso pode nos trazer um constrangimento a depender de quem é a pessoa, muitas vezes são pessoas da família, tem todo um peso emocional maior ali naquela situação. Mas algo que a gente precisa cuidar muito é primeiro ouvir a criança, entender por que ela está rejeitando. Porque se simplesmente a gente força a qualquer custo uma aproximação, a gente também vai passando a mensagem para a criança de que o que ela sente não importa, de que ela tem que se relacionar com as pessoas a qualquer custo, e isso obviamente é muito problemático para a vida, inclusive pode colocar a criança em risco, porque em alguns casos a criança pode sim estar acionando um sinal maior de alerta por conta do que aquela pessoa de alguma forma tá colocando para ela, o que essa pessoa está simbolizando para ela. Então, nós temos que sim, primeiro, manter a nossa paciência e tentar entender, ouvir a criança em relação a essa rejeição que ela está tendo. Então, por exemplo, deixa eu contar uma situação pessoal nossa. A minha irmã começou a namorar e no primeiro dia que o Pedro chegou e viu o namorado dela, ele teve uma postura de rejeição, de eu não quero, eu quero ficar com você aqui, mãe, não quero ir lá brincar com a tia, enfim, porque ele estava junto. Então, ao invés de ficar apenas, Pedro, você tem que se inteirar, ele vai fazer parte da família agora, eu primeiro conversei com ele no sentido de o que ele não gostou. E daí ele me falou, porque ele gostava quando a tia podia brincar só com ele, que ele na hora sentiu ciúme, na verdade, obviamente que ele não trouxe nessas palavras, mas claramente é isso que ele estava sentindo, que ele estava com ciúme porque ele ficou com medo que ele não ia mais ter atenção, que ela não ia mais brincar com ele. Então, ao invés de ficar focando num primeiro momento que ele tinha que se interagir com esse novo integrante, eu foquei justamente em trabalhar com ele o sentimento que ele estava tendo em relação a essa nova fase. Então, eu falei muito com ele sobre que a tia ia continuar brincando, que ela ia continuar gostando dele. Eu expliquei, porque foi a primeira vez que ele viu um namorado chegar na família, eu expliquei que o papai já foi namorado da mamãe, que ele também começou a frequentar a casa do vovô e da vovó antes do Pedro chegar, enfim. Fui explicando todas as questões que ele nunca tinha ainda entrado em contato e que ele não sabia. E na segunda vez, já foi muito melhor a interação, o Pedro inclusive brincou com ele, porque ele também, eu vejo que foi um adulto muito maduro no sentido de não levar isso para o pessoal e continuar se esforçando por aquela relação. Então ele trouxe até um presente para o Pedro, ele ficou super feliz, brincou a semana toda, falou a semana toda desse namorado da tia, porque justamente para ele isso significou muito afetivamente. A minha irmã também foi no outro final de semana brincar com ele, só ela, para ele entender que ele ia continuar tendo em determinados momentos a atenção exclusiva dela, e isso foi tornando as coisas muito mais simples e fáceis de resolver. Então, eu trouxe essa experiência pessoal porque eu vejo que muitas vezes o nosso constrangimento, inclusive com a situação, faz a gente não olhar adequadamente para o lado da criança, entender os motivos dela e atuar nos reais motivos. Porque se a gente só fica tentando convencer a criança de que ela tem que se relacionar com aquela pessoa e pronto,
ela se sente invalidada, incompreendida e muitas vezes a gente fica ali nadando contra a correnteza. Diferente quando a gente entende o motivo e atua no motivo, que foi o que eu fiz. Tá bom, gente? Agora vamos falar sobre o outro lado. Quando algum adulto rejeita a criança, o que também acontece muito, principalmente quando a criança vai crescendo. Eu até uma vez postei no meu Insta, @mutis.com.br, quem não me segue, segue, porque lá tem conteúdos diários sobre questões que permeiam a primeira infância e muitas questões também sobre a nossa vida adulta, sobre a nossa própria infância que a gente precisa entender. E o que acontece? Uma vez eu postei uma questão que eu observo muito, infelizmente, que é o fato de que conforme a criança vai crescendo, de forma inversamente proporcional, as pessoas vão deixando de querer estar com a criança, de colocar esforço. Então, quando a criança é um bebezinho, tá todo mundo ali girando em torno dela, quer visitar, às vezes até quando os pais ainda não estão prontos para essa demanda social tão grande, as pessoas estão tudo ali muito intensamente envolvidas. E conforme a criança vai crescendo, começa a fazer birras, começa a ter seus comportamentos desafiadores, que nós adultos também temos, vale sempre lembrar isso, as pessoas começam a se desconectar da criança. Só que a criança não entende isso, do tipo, como assim, agora que eu tô crescendo, que eu gosto das pessoas, que eu entendo quem elas são, as pessoas não se esforçam mais para brincar comigo, para fazer coisas comigo. O que eu acho, inclusive, super chato, tá, gente? Eu acho muito chato quando a gente está em situações de adultos, principalmente em situações familiares, em que existe, inclusive, uma responsabilidade emocional maior envolvida, as pessoas não se importarem com a criança, não fazerem esforços mínimos, que é de sentar um pouco com a criança, conversar com ela, brincar com ela, ficar ali só no seu mundo adulto, no seu celular e não ter esse esforço e essa interação. Eu acho, inclusive, um comportamento lamentável que mostra um baita egoísmo dos adultos presentes e que a gente tem que cuidar muito, inclusive, para não ser essa pessoa. Eu sempre busquei não ser, mas agora mesmo, no lado de mãe, vendo quão ruim isso é, eu estou cada dia mais atenta. Às vezes até eu acabo falhando um pouco com os adultos, no sentido que eu chego em algumas situações, eu me direciono tanto para a criança, para ela se sentir vista também, não se sentir ignorada, que às vezes eu até esqueço de interagir adequadamente com os adultos. Então, se eu já fiz isso com você, me perdoe, não é de propósito, obviamente, é porque realmente é um cuidado que eu venho tendo muito maior com as crianças, porque é muito ruim a gente estar ali numa situação que a gente se sente invisível. E essa é uma questão que eu não vejo outro caminho que não é a gente, enquanto pais, se posicionar. Seja no sentido de diminuir a convivência com pessoas que são assim, para que também a gente não fique expondo a criança recorrentemente a situações em que ela vai sentir essa rejeição, essa falta de atenção, porque está todo mundo ali só vivendo seus interesses, ou também se posicionar falando. Por exemplo, eu chego muitas vezes na casa dos meus pais, que obviamente eu tenho mais intimidade emocional, e eu sempre falo assim, o Pedro quer brincar contigo, pai, mãe, faz tal coisa que o Pedro quer. Eu sempre me coloco nessa postura de mostrar para eles, o que também, no meu caso, é muito tranquilo, porque eles são bem disponíveis nesse sentido, eles têm esse entendimento, é uma coisa bem conversada entre a gente, mas eu sei que nem sempre essa é a realidade. Porém, também essa é a minha realidade, porque eu tenho uma relação muito aberta com os meus pais, em que eu falo que eu não gosto, que eu gosto, que eu preciso, o que eu não preciso. E justamente, obviamente, que isso nos coloca numa outra comunicação e num outro entendimento um do outro, né? Então, eu sempre adotei isso porque eu acredito muito mais nesse caminho do que a gente ficar mantendo relações de forma muito superficial, em que a gente está sempre ali evitando qualquer desconforto, falar, especialmente para pessoas tão próximas da gente, o que a gente precisa, e consequentemente, daqui a pouco não é mais nem só a gente que está pagando o preço disso, é também os nossos filhos ali envolvidos e sendo negligenciados em suas necessidades. Então, eu sempre me posiciono dessa forma, mas claro que é um caminho que eu escolhi e que eu pago o preço dele em muitos sentidos também, mas que no meu posicionamento enquanto psicóloga, enquanto mãe, é algo que vale a pena. Tá bom, gente? Espero que ajude vocês esse vídeo, que inclusive a partir dele vocês possam olhar de uma outra forma para essas questões, porque eu entendo que ela também ativa na gente muitas vezes as nossas questões
da nossa infância, do que a gente sentiu nas nossas relações, e isso também pode confundir um pouco algumas estratégias, alguns caminhos que a gente precisa adotar. Um abraço e até o próximo vídeo!